Hoje eu vou te mostrar como esse livro aqui, em português mesmo, consegue te ajudar a destravar o seu inglês. Eu sou Juliana Matos, eu sou professora de inglês e eu acabei de ler esse livro e por isso eu fiz a associação dele com o aprendizado de inglês e eu trouxe esses pontos aqui bem importantes pra vocês. Nossa conversa ficou longa, eu fui até pegar ali um cafezinho. Misturei aqui um café com cappuccino pra acordar e continuar. Agora que eu já te falei sobre todas as 4 leis, chegamos a um dos conceitos mais transformadores do livro, que é a mudança baseada em identidade. James Clear, ele apresenta 3 níveis de mudança. O primeiro é o resultado. Quero falar inglês. Ponto. O segundo é o processo. Vou estudar inglês, ouvir e praticar. E o terceiro é a identidade. Quero me tornar uma pessoa que mantenha o inglês vivo na minha vida. O que acontece é que a maioria das pessoas, elas começam pelo resultado. E não há nada de errado nisso, na verdade. Mas mudanças mais duradouras tendem a acontecer quando o comportamento começa a se conectar à maneira como a pessoa se enxerga. Uma pessoa pode dizer, estou tentando estudar inglês. Outra pessoa pode dizer, eu sou uma pessoa que estuda inglês. A diferença não está apenas na frase, está nas evidências que ela acumula. Não adianta ficar diante do espelho repetindo, eu falo inglês fluentemente, sem estudar, praticar ou se expor ao idioma, obviamente. Identidade não é apenas uma afirmação positiva, ela é construída pelas ações. Cada vez que você participa de uma aula, volta na identidade de alguém que aprende inglês. Cada vez que revisa uma expressão, outro voto. Cada vez que tenta falar, mesmo errando, outro voto. Cada vez que retorna depois de uma semana difícil, mais um voto. Uma ação isolada não define completamente quem você é, mas comportamentos repetidos começam a produzir evidências. Isso pode ser muito poderoso para quem passou anos dizendo eu sou ruim em inglês. E assim, talvez você tenha construído essa identidade a partir de experiências antigas. Um professor que corrigiu você de maneira constrangedora, uma nota baixa, uma conversa em que você tentou estabelecer e não conseguiu, acabou travando, um curso que você abandonou. E a partir daí, toda nova dificuldade se tornou uma prova de que você não nasceu para isso. Mas o fato de você ter tido dificuldade com um método não significa que você seja incapaz de aprender. Olha a força disso. Esquecer uma palavra não significa que sua memória seja péssima. Cometer um erro não significa que seu inglês seja horrível. Estar no começo não significa que você não vai avançar. Você pode começar a construir uma identidade mais realista. Eu sou uma pessoa que está aprendendo inglês. Eu consigo melhorar com prática e orientação. Eu não preciso falar perfeitamente para praticar. Eu sou capaz de retornar quando a rotina sai do lugar. Essa identidade não vai negar as dificuldades. Ela muda a interpretação das dificuldades. O erro, ele deixa de ser uma prova de incapacidade e passa a ser uma informação sobre o que precisa ser praticado. A correção, ela deixa de ser humilhação e passa a ser uma direção. A dúvida, ela deixa de significar fracasso e passa a fazer parte da aprendizagem. Existe mais uma ideia no livro que eu considero essencial. Quem quer dominar uma habilidade precisa aprender a lidar com o tédio. No começo, tudo é novidade. Você compra o material, escolhe o caderno, conhece a professora e se sente super entusiasmado. Depois de algum tempo, essa coisa, pela novidade, vai diminuir. E você precisa revisar estruturas, repetir sons, praticar palavras que ainda não ficaram naturais. E é nesse momento que muitas pessoas procuram um novo método, um novo aplicativo, uma nova promessa. Mas você precisa saber que aprender inglês exige repetição. Não uma repetição mecânica e sem sentido, obviamente, mas reencontrar conteúdos importantes em novos contextos é muito importante e é muito comum. A pessoa que evolui não é aquela que se sente inspirada todos os dias, mas é aquela que compreende que nem toda sessão de estudo será emocionante, que nem toda aula será oh my god. Alguns dias serão empolgantes, outros serão comuns e outros serão entediantes. E hábitos são construídos principalmente nos dias comuns.
É por isso que eu digo, motivação pode iniciar um processo, mas um sistema bem estabelecido é o que permite continuar. E foi justamente essa visão que trouxe para a minha profissão. Hábitos Atômicos, ele mudou a forma como eu enxergo minha vida e também a forma como eu penso as minhas aulas. Algumas coisas estavam super casadas ali, só realmente confirmaram que eu estava no caminho certo. E outras coisas me fizeram enxergar de uma forma diferente. E eu nunca quis entregar apenas um conteúdo. Eu quero ajudar o aluno a construir um sistema possível que vai realmente mudar a vida dele. Nas minhas turmas, a aula vivo cria um horário definido, compromisso, interação, oportunidade de prática e orientação. Já a aula gravada, ela cria um segundo contato durante a semana e permite que o aluno ele aprenda no próprio ritmo, porque a aula está lá gravada, disponível para ele. Já os exercícios, eles fazem com que o aluno ele saia da explicação e tente utilizar o conteúdo. Aí vem os áudios que eu envio ajudam na compreensão e na pronúncia, para o aluno repetir junto comigo. Nosso grupo, nossa comunidade mantém o inglês visível, oferece suporte durante o processo praticamente todos os dias da semana. Os materiais, eles organizam o caminho para que o aluno não precise gastar toda a energia tentando decidir sozinho o que estudar. Obviamente que isso não significa que eu farei tudo por você. Nenhum professor pode praticar no lugar do aluno. Mas um bom método, ele pode reduzir o atrito, oferecer direção, criar oportunidades de repetição e ajudar você a corrigir a sua rota. E essa é a ligação mais honesta entre hábitos atômicos e aprender inglês. O hábito, ele não substitui um bom método. E o melhor método do mundo não funciona quando você nunca consegue manter contato com ele. Não consegue estabelecer o hábito. Você precisa de direção e de constância, conteúdo e prática, explicação e uso, aula e contato com o inglês entre as aulas. Você não precisa estudar durante horas todos os dias, mas precisa criar uma relação recorrente com o idioma. E principalmente precisa parar de esperar uma versão perfeita da sua vida para começar. Porque talvez você esteja esperando ter mais tempo, esperando as férias, esperando o filho crescer, esperando o trabalho diminuir, esperando o filho dormir melhor, esperando janeiro, esperando agosto, esperando a próxima segunda-feira. Mas a vida, ela vai continuar acontecendo. O sistema, ele precisa caber dentro da vida acontecendo, porque o mundo não vai parar para você estudar inglês. Por isso eu quero propor um exercício muito simples para você. Hoje, escolha um comportamento pequeno e específico. Não diga apenas vou estudar mais. Diga quando, onde e o que você fará. Por exemplo, amanhã, depois do café da manhã, vou ouvir um áudio de 5 minutos e anotar 3 expressões. Depois, tente recuperar pelo menos uma delas sem olhar. Use em uma frase. No dia seguinte, retome essa frase. Quando esse comportamento ficar estável, aumente gradualmente. Talvez você passe de 5 para 15 minutos, talvez inclua uma aula, talvez comece a enviar áudios, talvez pratique conversação, talvez entre nas minhas turmas. Você não precisa construir um sistema inteiro em um dia. Comece criando uma base que consiga sustentar, uma rotina que você vai conseguir sustentar. E lembre-se, pequenas ações não são poderosas porque cada uma produz um resultado extraordinário imediatamente. Elas são poderosas porque podem ser repetidas. E a repetição, quando tem direção, qualidade e feedback, começa a transformar a habilidade. Talvez as pessoas olhem para você daqui a algum tempo e digam: nossa, o seu inglês melhorou muito. Para elas parecerá uma grande mudança, mas você sabe que não aconteceu em um único momento. Foi aquela aula que você assistiu mesmo estando super cansada, o áudio que ouviu novamente, a frase que tentou formar, a palavra que você revisou dias e dias, a correção que você aceitou, o dia em que falhou e decidiu voltar. Foi a soma de pequenas ações que quase ninguém viu. Então, se eu pudesse resumir a mensagem deste vídeo, eu diria o seguinte: hábitos atômicos não vai ensinar inglês para você, mas pode ajudar você a construir um sistema que faça o inglês aparecer na sua vida com frequência suficiente para que um bom método produza resultado. Você não precisa esperar se sentir completamente preparada. Você precisa começar de um jeito possível.
praticar de maneira inteligente e continuar ajustando o caminho. E foi exatamente essa filosofia que eu trouxe para as minhas aulas. Eu não acredito em encher você de conteúdos soltos e torcer para que consiga organizar tudo sozinho. Eu acredito em um processo com direção, contato recorrente, prática, contexto real, correção e acompanhamento. Porque aprender inglês não é apenas saber o que fazer, o que falar, é conseguir continuar fazendo o que realmente produz aprendizagem. E se esse vídeo fez sentido pra você, comenta aqui embaixo qual hábito pequeno você pode começar ainda hoje. E se você quer aprender inglês comigo, dentro de um sistema pensado para ajudar você a desenvolver constância, compreensão, confiança e prática real, comenta quero ou acesse o link que está na descrição. Eu vou ficar muito feliz em fazer parte dessa construção. E lembre-se, você não precisa transformar todo o seu inglês de hoje, de uma vez só. Você precisa dar um passo que consiga repetir amanhã e depois e depois. Como esse vídeo ficou enorme, provavelmente tem uma coleção de vídeos aí. Então eu espero que tenha sido útil pra você. Espero que agregue na sua vida como um todo, não só no seu inglês, assim como Hábitos Atômicos agregou na minha. E se inscreve no canal para mais conteúdos de inglês. See you later!